no primeiro momento, já agradecer a professora Clotes ter aceito o nosso convite para ministrar essa webconferência aqui no núcleo na nossa unidade de telesaúde. Professora Clotes, muito obrigada pelo aceite convite. Eu vou passar a palavra agora para a senhora e aí nós vamos começar a transmissão da webconferência. Nós pedimos desculpa pelo atraso, mas nós tivemos algumas questões aqui de conectividade que nos impediram de começar. Mas muito obrigada a todos por terem esperado até o momento. Professora Clotes, por gentileza, pode começar a sua fala. Bom dia para todos, para todos. É uma alegria estar aqui online para o Brasil, para Alagoas, iniciar esse nosso bate-papo sobre as questões da hanseníase. Então, gente, inicialmente nós não podemos deixar de iniciar nessa nossa conversa os aspectos epidemiológicos da hanseníase. A gente lembrar que a hanseníase no mundo ela atinge 115 países que informaram a OMS em 2012, destes 16 países concentram 95% de todos os casos novos e 3 países, Índia, Brasil e Indonésia, respondem por 80% dos casos novos, tendo em número de casos a Índia como primeiro lugar do mundo no ranking mundial, o Brasil em segundo lugar, respondendo pelo percentual de 14%, a Índia 58% e a Indonésia 8%. Então, em relação à questão de número absoluto, a gente tem a Índia realmente como o país mais endêmico do mundo, certo? Quando a gente analisa os dados pelo indicador epidemiológico, pelo coeficiente de detecção, como é conhecido na hanseníase, que é exatamente em cima da incidência, dos casos novos, entre aspas, que são casos novos para o sistema, a gente já tem o Brasil em primeiro lugar, certo? Então, o nosso país, tropical, abençoado por Deus, tem a triste medalha de primeiro lugar no mundo em relação ao coeficiente de detecção. No nosso país, dos 5.300 municípios que o Brasil tem registrado, 1.024 municípios são considerados para o Ministério da Saúde como municípios endêmicos, municípios prioritários. São municípios que apresentam uma taxa de detecção, uma taxa de incidência média de 96,6 para cada 100 mil habitantes. Quer dizer, nesses municípios, o risco de adoecimento por hanseníase em cada 100 mil pessoas, 96 pessoas adoecerão, certo? 60% dos casos são em menores de 15 anos, isso é muito sério, porque a hanseníase ela é uma doença, como sabemos, de adultos e pessoas da idade madura e idosos. Então, adoecer criança e adolescente com hanseníase, isso é realmente um reflexo de uma grande endemia oculta. Então, esses municípios, 1.024 municípios, respondem por 50,8% do total de casos do Brasil e apenas 15,4% da população do país. Então, vocês estão vendo aqui esse mapa, mostrando o que nós chamamos de clústeres, que são exatamente os casos que são aglomerados, são municípios realmente considerados muito endêmicos, na maioria das vezes até hiperendêmicos. Este gráfico eu vou estar passando, certo? Para a gente ver aqui.
Estou aqui mostrando um pouco a situação das rancenias no ano de 2012 no Brasil. Vou chamar a atenção aqui para Alagoas, que é o estado que eu trabalho, que eu moro, né, que tem um coeficiente de detecção, de incidência de 14,41 para cada 100 mil habitantes. Então, considerado um estado com a alta endemicidade, certo? Mas nós temos a região centro-oeste, vocês observam aqui no mapa, né, dessa cor mais escura, essa cor vinho, com coeficiente de detecção entre 20 a 40, entre 40, maior que 40 para cada 100 mil habitantes. Então, o município que apresenta esse coeficiente de detecção, ele é considerado hiperendêmico, né? Nós sabemos que a hanseníase é uma doença endêmica, de comportamento endêmico. Habitualmente, os casos surgem durante o ano através de demanda espontânea, com busca ativa, mas esses municípios, eles apresentam coeficientes bem superiores. Então, são os municípios mais prioritários, que todos os gestores devem estar atentos. Então, em relação à prevalência, que já são os casos novos mais antigos, se a gente for observar por estado, né, então a gente vê que a prevalência do Brasil, ela, em 2013, ela alcançou 1,42 para cada 10 mil habitantes. Realmente, ao longo dos anos, houve uma redução, mas ainda não alcançou a meta almejada da OMS, que era 1 doente para cada 10 mil habitantes. Mas a questão da hanseníase se dá realmente na incidência, porque a prevalência é um indicador muito mais operacional, em cima dos pacientes que foram diagnosticados e estão sendo tratados, né? Já a detecção não, é um indicador muito mais epidemiológico. Vamos estar passando também esse gráfico. Aqui mostrando esse documento, que acredito que vocês, né, conheçam, as pessoas que estão aqui me ouvindo, que eu quero agradecer, né, a atenção de vocês. Esse documento da OMS, que se chama Estratégia Global Aprimorada para a Redução Adicional da Carga da hanseníase. Então, um documento que foi divulgado para o período 2011-2015, a OMS nessa luta para alcançar a meta de eliminação enquanto programa de saúde pública, não é a eliminação de zero caso, é a redução da prevalência para mesmo caso para cada 10 mil habitantes. No entanto, a detecção, vocês observaram nos casos anteriores, continua elevadas, principalmente na região centro-oeste, região norte e região nordeste. Então, essa estratégia global, ela tem como proposta atual o controle sustentável, sai daquele modelo baseado em campanhas, são conhecidos por nós ao longo dos anos. O que é o controle sustentável? É não ter o dia H para a hanseníase, não ter o dia B, ser no cotidiano, né, nas unidades de saúde, na atenção básica, porque a grande esperança, na minha concepção, para realmente se controlar a hanseníase, é a atenção básica assumir de verdade, certo, a detecção. Então, está chegando uma criança, uma gestante, uma idosa, qualquer usuário na unidade de saúde, nós temos que lembrar que nosso país é o primeiro lugar do mundo com coeficiente de incidência e detecção. Então, sintomáticos dermatológicos têm que ser valorizados por nós, pelos profissionais que estão na atenção básica, certo? Então, isso tem que começar na universidade, a sensibilização, a capacitação para que todo profissional de saúde desse país realmente chegue no serviço, né, o órgão formador tem um papel fundamental, sabendo fazer a suspeição diagnóstica e ter o profissional médico preparado, né, para fazer o diagnóstico. Certo? Então, esse controle sustentável é esse dia a dia, não é só dia de campanha, está lá uma vez por ano na hanseníase. As metas saem de números para metas de qualidade. Né? A prevalência, o indicador importante anteriormente era a prevalência. Hoje, na proposta atual da OMS, da Organização Mundial de Saúde, é a detecção, é a descoberta de casos, é o aumento do percentual de cura, porque nós ainda temos
um percentual em alguns municípios, em alguns estados, um percentual abaixo do que é preconizado, né, que é 90% dos pacientes detectados devem ser curados, né? E também diminuir a taxa de pessoas com grau 2 de incapacidade na população. Então, é outro problema que o nosso país vive ainda, é a detecção tardia. E a prova realmente são as incapacidades. Então, o paciente que é detectado com uma incapacidade, ele tem muito tempo de convívio com a hanseníase. A outra proposta é a detecção desses casos, iniciar o tratamento com a poliquimioterapia, realizar a prevenção de capacidades e, quando necessário, se o paciente já chega com incapacidade, a reabilitação, certo? Então, na proposta anterior era só detecção de casos PQP, né? Então, aqui a OMS já pensa nessa preocupação com as incapacidades. Na proposta anterior, as parcerias eram isoladas, têm que ser integradas. Nós temos realmente que nos integrar a vários setores, a vários órgãos. É a integração, a grande esperança, né, para essa questão. Então, este mapa eu já mostrei para vocês, né? São os clusters que foram identificados no Brasil, 10 clusters, né? Então a gente observa aqui a região centro-oeste com grandes clusters, a região norte e o nosso nordeste. Né? Então, observamos aqui Maranhão, Piauí, Ceará, Pernambuco, né? Com clusters importantes. E o estado de Alagoas, apesar de ser de alta densidade, não está dentro do cluster, mas nós temos municípios com pacientes muito altos na detecção de hanseníase. Então, mostrando esse mapa também de detecção, onde a gente vê essa parte escura, onde tem marrom, é exatamente aonde tem municípios hiperendêmicos, com coeficiente de detecção de incidência maior de 40 para cada 100 mil habitantes. É considerado hiperendêmico, né? Então, só não é uma epidemia, porque a hanseníase, as características, né, do micro-organismo, de multiplicação lenta, certo? De longo período de incubação, mas realmente são municípios que precisam ser bem monitorados. Então, até a situação da hanseníase do período do Brasil, de 1990 a 2009, uma série de histórias onde a prevalência realmente teve uma grande queda, principalmente a partir dos anos 90, com a implantação do esquema terapêutico, né, poliquimioterapia, o esquema mais encurtado, 6 meses para os paus vacilados e 12 meses para os mútuos, além de limpeza de arquivo, que aconteceu. Temos aqui a detecção, que é a incidência, em momentos, né, de ascendência, outros em momentos que diminuem um pouco, mas ainda com indicadores bastante preocupantes. O material publicado pelo Ministério da Saúde, quem não conhece, aconselho vocês das unidades de saúde, da atenção básica, pedir ao Ministério da Saúde ou baixar na internet o material para o autocuidado, um material excelente, né, para se trabalhar com os pacientes de hanseníase. Para o pessoal de laboratório, esse material da vasculoscopia, de corticoides que são utilizados nas reações, alguns materiais que eu selecionei que acredito que vocês conheçam, o caderno da atenção básica, né, número 21, o último caderno publicado, então revistas publicando artigos, né, sobre a temática da hanseníase, porque, como sabemos, a hanseníase ela é uma doença negligenciada, né? Ela está na relação das doenças negligenciadas pelo Ministério, pela Organização Mundial da Saúde e pelo Ministério da Saúde. Então, ela realmente precisa ser mais visualizada, ser mais trabalhada, certo? Para mudarmos essa realidade epidemiológica. Então, entrando um pouco nos aspectos epidemiológicos, né, o agente etiológico da hanseníase, a gente sabe que é o micobactério leprae, que no Brasil nós chamamos de bacilo de Hansen, e o modo de contágio se dá pelos pacientes multibacilares sem tratamento,
A gente sabe que o tratamento que nós temos hoje com o advento da rifampicina consegue quebrar a cadeia de transmissão em poucas horas, começa a quebrar a cadeia de transmissão em poucas horas. Então, em especial o paciente da forma clínica, né, a bichoviana, e 50% dos pacientes da forma dimorfa, eles eliminam o bacilo através das vias aéreas, né, e são a fonte de infecção. Esses pacientes que têm baciloscopia positiva, no caso da bichoviana, e 50% dos dimorfos. Então, Mycobacterium leprae, um bacilo que foi identificado em 1973, primeiro patógeno associado à doença do ser humano e o único que ainda não foi cultivado, né? Então, a pesquisa ainda precisa avançar mais nessa doença negligenciada. Nós sabemos que ele é um parasita intracelular obrigatório, capaz de proliferar no interior das células do hospedeiro. Então, é um bacilo que tem um tropismo muito grande pelos meios periféricos. Então, se a hanseníase fosse uma doença só dermatológica, seria muito mais simples, né? A grande questão é esse tropismo, essa predileção pelos meios periféricos. Então, quando a doença não é detectada na forma inicial, que é a forma indeterminada, dá tempo os bacilos chegarem nos troncos nervosos. E aí, esse comprometimento neural poderá levar às deformidades se esse paciente não for bem acompanhado e bem monitorado. Então, bacilar classe resistente, de crescimento lento, de longo período de incubação, né, em torno de 2 a 7 anos, em média 3 anos. Então, é um bacilo que tem aquela multiplicação binária mensal, né? Ele vai estar se dividindo, se multiplicando em torno de 12 a 16 dias, às vezes chegando até 28 dias. Um bacilo que a gente tem a característica de apresentar o grupo fenótipo, né, que é o PGL1, que hoje é um exame importante para seu diagnóstico para a hanseníase. Então, aqui a gente tem uma foto do genoma, uma foto pela microscopia eletrônica do bacilo de Hansen e o bacilo da tuberculose, né? São bacilos da mesma família, mas com predileções bastante diferentes. Então, como sabemos, assim, comprovadamente, o homem, a única fonte de infecção, né, aquele ser humano que tem a forma multibacilar, principalmente contato, né, muito próximo, muito prolongado, principalmente à noite, através das vias aéreas. Existem estudos com evidências que a hanseníase pode ser uma zoonose, já que foi identificado tatus e macacos, assim, com lesões bem compatíveis, né, com hanseníase. Existem também estudos que já identificaram o bacilo na água, pelo PCR, mas não se sabe se esse bacilo na água vai ter a capacidade de infectar as pessoas. Então, ainda tem muita pesquisa pela frente, né? Período de incubação, né, como nós falamos, né, de uns 5 anos, podemos ser até menos de 1 ano, pode ser até mais de 5 anos. E é uma doença que pode atingir pessoas de todas as idades, de ambos os sexos, mas raramente ela atinge crianças. Então, quando a doença está mais ou menos controlada, a gente observa que crianças não são atingidas pela doença. Então, o cenário da hanseníase são as condições socioeconômicas desfavoráveis, né? Então, ao longo dos séculos, mesmo a hanseníase, quando ela era inventa na Europa, no século 13, 14, 15, era exatamente quando a Europa vivia em condições difíceis. Então, ela tem uma relação íntima com a questão social, a questão ambiental. Então, gente, essa definição de caso da OMS, eu acredito que todos vocês conheçam, e eu espero, porque eu gosto de falar nas minhas aulas que é pecado mortal um profissional de saúde ou um estudante da área da saúde não conhecer essa definição, certo? Porque isso te dá um norte para mudar o nosso olhar epidemiológico. Então, o que é que a OMS definiu baseado em pesquisas, em estudos?
que a hanseníase é considerado, né, em caso, aquela pessoa que apresenta uma das características dos casos a seguir e que ele requer tratamento específico. Então, 3 sinais que nós chamamos de sinais cardinais da hanseníase para a gente estar atento no nosso país. Então, primeiro sinal cardinal, o paciente pode apresentar lesão ou áreas da pele com alterações de sensibilidade, certo? Então, essa lesão, ela pode ser uma mancha, que é uma lesão plana, que pode ser hipocrômica, pode ser eritematosa, pode ser ferruginosa ou pardacenta, mas ela é plana, ela não tem relevo, certo? Só que essa lesão tem alteração da sensibilidade. Existem muitas doenças que não são hanseníase que apresentam lesões com máculas, com manchas. Mas a sensibilidade, no caso a térmica, ela está preservada, certo? Então, para a gente fazer uma avaliação dermatológica, é a avaliação dermatoneurológica que a gente faz na hanseníase, então a gente precisa estar bem atento, né, bem ciente de que lesões são essas. Então, a hanseníase não só tem mancha, a hanseníase tem placa também. E placa, qual a diferença de uma mancha com uma placa? A placa é aquela lesão que tem relevo, certo? Que tem microtubercles, né? Já a mancha, ela é plana. Então, a hanseníase também o paciente pode apresentar pápulas, né? Que é aquela lesão que a gente vê circular, que está vendo. Já tem aquele paciente que apresenta nódulos que são mais internos, são mais palpáveis do que visíveis. Então, essas lesões, que podem ser manchas, placas, nódulos ou pápulas, elas têm uma característica que só na hanseníase acontece, gente, que é a alteração da sensibilidade. Não existe nenhuma outra doença de pele, até agora descoberta, que tem alteração da sensibilidade. Que os ramos cutâneos da pele foram atingidos pela ação do bacilo. Então, para isso, nós temos que usar o nosso kit, que é o kit mais mais barato que existe, que são 2 tubos de ensaio, certo? 2 tubinhos de ensaio, onde nós vamos colocar água a temperatura ambiente, vamos aquecer na lamparina, né, a água morna, a temperatura de 40 a 45 graus, e eu sei que essa temperatura é quando o tubo de ensaio fica emanando vapor, ele fica suave, certo? Então, essa é a temperatura ideal para fazer o teste. Então, essa avaliação da sensibilidade térmica é o primeiro exame que nós temos que fazer, certo, gente? Nós usamos também o alfinete, só que o alfinete eu só faço quando o paciente apresenta anestesia térmica. E é importante ressaltar que na forma inicial, o paciente só tem alteração térmica no sentido de ter uma hiperestesia ou uma hipoestesia. Então, se o paciente chega com uma mancha e você vai logo para o alfinete, né, que é o que se usa, né, que a ponta romuda usa e descarta, né, um kitzinho desse custa R$3, certo? Então, se você for fazer logo com essa, você vai, se o paciente não estiver na forma, se estiver na forma inicial, você vai perder a oportunidade de fazer a suspeição, certo? E aí o que é que vai acontecer? Não é hanseníase. A pessoa vai embora, como ao longo da minha vida profissional já teve muitos casos desses, e a pessoa volta anos depois com formas já polarizadas e já com comprometimento neural, certo, gente? Então, vamos valorizar esse exame simples, mas de uma importância fundamental, que é avaliar se aquela mancha tem hiperestesia térmica ou hipoestesia térmica. Ele não tem anestesia térmica na forma inicial da hanseníase. Ele vai ter anestesia térmica numa forma já polarizada, certo? Como nós vamos falar mais à frente. Então, eu também uso o algodão quando o paciente tem anestesia dolorosa, que no caso não sabe diferenciar a ponta e a cabeça do alfinete. Então, você vê o paciente, né, que está lá na unidade básica para fazer uma consulta
de outras demandas, de outras queixas, mas você vê que ele tem uma lesão na pele. Então, é importante lembrar a hanseníase, pensar rancenicamente. Isso não pode atender naquele dia a gente, já aquela doença considerada crônica, ela dá para esperar, certo? Então, dá para esperar uma agenda na outra semana, mas não perca esse paciente, né? Que você pode mudar o destino da vida desse paciente, que é detectado precocemente, porque a hanseníase é uma doença que leva muito sofrimento, né? Os pacientes que são detectados já tardiamente. Então, o paciente pode ter só esse sinal cardinal, lesões ou área da pele com alteração da sensibilidade, né? Que pode ser hiperestesia, colestesia, anestesia térmica, ou anestesia dolorosa ou anestesia tática, que não sente onde passa o algodão. Mas ele pode também ter, além das lesões de pele, ter o acometimento neural, com espessamento de nervo. Aí a doença já evoluiu, teve tempo para o bacilo estar se multiplicando e ir lá comprometer alguns troncos nervosos importantes, né? Como na face, o trigêmeo, o facial, no pescoço, auricular, o cervical, nos membros superiores, o radial, o ulnar, certo? O mediano, certo? O cutâneo do radial, nos membros inferiores, o fibular, o tibial posterior, o sural. Então, tem pacientes que têm comprometimento em todos esses troncos nervosos. Como não vai ter incapacidade, gente? E o outro sinal cardinal é a baciloscopia positiva para o bacteriófilo e o bacilo de Hansen, que só quem tem esse resultado positivo é a forma bichoviana e 50% das formas dimorfas. Então, a gente tem que estar atento de não descartar o caso de hanseníase quando a baciloscopia é negativa, gente. A baciloscopia é a baciloscopia de linfa, né, que a gente faz na auricular, por dentro de lesão. Então, o exame é importante, assim, no segundo momento, o exame mais importante é a avaliação da sensibilidade das lesões, a baciloscopia em segundo plano. Mas, assim, se ele der positivo, certo? Independente do tipo de lesão, né? Se a origem do exame é uma origem, né, fidedigna, né, de qualidade, então a baciloscopia positiva realmente define hanseníase, mas se ela der negativo, não exclui hanseníase, porque a forma indeterminada é a forma tuberculoide, e 50% dos dimorfos tem baciloscopia negativa, gente. Então, eu já vi ao longo da minha vida profissional pacientes que passaram por isso, certo? Que foi descartado o caso e depois voltaram muito sequelados, né? Por conta desse equívoco, desse esquecimento de que para ser hanseníase tem que ter baciloscopia positiva. Então, essa classificação, eu gosto muito de trabalhar esse quadro, que é exatamente bem didático, eu acho, sabe, gente? Onde eu coloco a classificação de Madrid, as classificações que se usam na hanseníase. A de Madrid, a classificação operacional da OMS e a classificação de Rio-Lijó. Na atenção básica, onde a hanseníase desde o ano 2000, o Ministério da Saúde definiu como um dos eixos importantes para ser trabalhado na atenção básica, a hanseníase é uma doença para ser trabalhada na atenção básica, e a atenção básica tem condição de responder por quase 70% dos casos de hanseníase. Então, a gente tem um percentual menor que precisa de referência. Certo? Ter o dermatologista, o hansenólogo, com grande experiência, para dar esse suporte à atenção básica. Mas 70% a atenção básica treinada, sensibilizada, supervisionada, ele dá conta, sim, de fazer o controle da hanseníase no seu município, no seu território. Então, na atenção básica, nós temos a classificação de Madrid, que diz que a hanseníase é dividida em 4 formas clínicas, né? Então, após o longo período de incubação, se a doença realmente se instalar, ela vai ter a forma inicial que passa de 1 a 5 anos, gente. Uma doença tão crônica que a forma inicial passa de 1 a 5 anos esperando por nós, profissionais de saúde, um olhar sensível para a questão da hanseníase. Então,
Se não for detectado, o que é que vai acontecer? Pode ter cura espontânea? Pode ter um percentual que a literatura mostra, pequena, que a imunidade celular do paciente pode sim dar essa cura espontânea, mas pessoas morando em áreas endêmicas, estudos comprovam que fica difícil essa cura espontânea. Então, de 1 a 5 anos, em média, 3 anos, alguém com aquela manchinha, certo? E que ninguém valoriza, né, o próprio paciente, que já tem tantas preocupações, se preocupar com uma mancha que não dói, que não possa, certo? Então, se a doença não for detectada, ou não tiver essa cura espontânea, o que é que vai acontecer? A doença vai polarizar, ela vai passar da forma inicial para uma outra forma clínica. E aqui nós chamamos a polaridade Rabelli, pela definição, né, de um médico dermatologista brasileiro, em 1956, em Congresso Internacional na Espanha. Eles levaram vários trabalhos e a Academia Internacional aceitou essa classificação chamada de Madrid, que foi definido lá nesse congresso. Então, quando não detectado, o paciente pode ir para um polo que a gente chama positivo, no sentido de boa imunidade celular, que é a forma tuberculoide, ou para o polo grave ou negativo, que é o paciente que não tem uma imunidade celular para bacilo de Hansen, então vai ter a forma grave da doença, ou ele vai passar para uma forma instável, que nós chamamos de dimorfa, que no grego significa 2 formas, ou borderline, que no inglês significa estável, que é uma forma instável, a forma dimorfa. Então, essa é a classificação de Madrid. Então, polariza para a forma tuberculoide as pessoas que nasceram com uma boa imunidade celular, que, infelizmente, as pesquisas mostram que 90% da população do mundo herda dos pais uma herança genética de ter linfócitos T competentes. Então, essa pessoa, se adoecer de hanseníase, é mais difícil ele adoecer, porque ele tem uma boa defesa, mas se ele adoecer, ele vai polarizar para essa forma, que é benigna, que não transmite, mas pode ter um tronco nervoso comprometido, certo? Já o bichoviano é a forma grave, né? É a forma grave e a gente, realmente a grande forma de infecção, né? E uma forma muito sistêmica de muito sofrimento. O dimorfo é uma forma, o borderline, uma forma que vai depender da sua imunidade celular, essa herança genética, ele poderá ter características um pouco do bichoviano ou do tuberculose. Então, é uma forma muito estável. Por isso que ele é tratado sempre como uma classificação já operacional, que classifica de uma forma mais simples, como paucibacilar e multibacilar. Exatamente, o paucibacilar é aquele paciente que tem poucos bacilos. O multibacilar, aquele paciente que tem bacilose positiva, ou no caso do dimorfo, bacilose negativa, mas as características das lesões, tem mais de 5 lesões, é tratado, né, como multibacilar. Então, essa classificação é baseada em número de lesões. De 1 a 5 lesões, com alteração da sensibilidade dentro daquelas definições de caso, paucibacilar. Mais de 5 lesões, multibacilar. Então, a classificação que a OMS pensou, para onde não há médico, para onde não há profissional de superior, na África, na Índia, diagnósticos, né, normalmente são feitos por agentes de saúde, né, por paramédicos, como eles chamam lá, e supervisão dos profissionais de nível superior. Certo? Aí nós temos uma outra classificação, mais para a pesquisa, mais para as referências, que é de Ridley e Joplin, né, 2 ingleses, que subdivide aqui o tuberculoide borderline, tuberculoide dimorfo, o dimorfo, o borderline bichoviano, ou bichoviano. Então, uma classificação que não tem nem na ficha de notificação, uma classificação mais para pesquisa. Então, nós usamos na ficha de notificação, que nós sabemos que a hanseníase é uma doença de notificação compulsória, só que a gente só notifica o caso confirmado, porque a hanseníase tem toda a questão, né, do estigma da doença, né, uma coisa você falar, você está com dengue, outra coisa você fala, você está com hanseníase, né, sabendo da história que
tem por trás, né, da ranceria a triste história que os pacientes viveram no passado, né, de internação compulsória, de exclusão social, exclusão da família. Então, se notifica só o caso confirmado, como também a tuberculose, como a AIDS, agora a HIV, também tem a notificação compulsória, né, que se notifica digitando o SINAM. Então, na ficha não tem essa classificação, só tem a de Madrid e a operacional. Então, as formas clínicas, como a gente estava conversando, né, tem o quadro clínico pela manifestação espectral, né, que é essa importância dos fatores de resistência do hospedeiro, essa questão da imunidade celular, da resposta imune contra o bacteriano. Então, o teste que se usava muito no passado, que vocês conheçam, é o Mitsuda, né, um teste que avalia a imunidade celular das pessoas. Isso já está provado que 90% da população do mundo tem resistência contra o bacilo de Hansen, que nem o vírus HIV consegue construir essa defesa. Então, nós temos o polipaus bacilar, que é o determinado tuberculose, o multibacilar, o desmóvel joviano, ou nessa classificação de RJ, nessa subdivisão que nós já conversamos. Então, gente, aqui nós temos esse espectro da hanseníase. Então, nós estamos vendo aqui uma lesão, né, hipocrômica, uma mácula, né, uma mancha, né, veja que não tem relevo, uma lesão plana, certo? Esse ponto que vocês estão vendo aqui às vezes é a cicatriz de uma biópsia, mas é a mancha em si. Então, a característica, né, o bacilo foi comprometer o melanócito, mexeu na cor da pele. Aí uma mancha que a gente observa, é muito importante observar, uma mancha que a sudorese é diminuída ou ausente, gente, certo? Isso é uma característica importantíssima, chama característica autonômica da hanseníase, é a diminuição ou ausência da sudorese, como também a rarefação de pelos, o comprometimento do bacilo exatamente no folículo piloso, certo? Então, isso aí você observa, você já pensa em hanseníase, mas você tem que fazer o teste com tubo de ensaio, né, como eu falei, água fria, água com temperatura ambiente e água morna. Explicar para o paciente e estar colocando a pele sã na pele onde tem a mancha, e você observar se ele tem hiperestesia ou hipoestesia. Hiperestesia ele sente mais quente aonde? Na pele sã do que na mancha. Hiperestesia. Certo? Hipoestesia ele sente morno na mancha e ele sente morno na mancha e ele tem mais quente na pele sã. Então, essa forma inicial, ela é mais delicada para se fazer essa avaliação. Se está se utilizando muito também para essa forma clínica, é avaliar a sensibilidade com o monitoramento verde, o estasiômetro, certo? Para fazer o mapeamento dessas lesões, certo? A gente ir mapeando, o que explica muito bem o que é positivo e o que é negativo, certo? Então, essa forma indeterminada também, o componente epidemiológico é importante. Então, essa forma inicial, quando não diagnosticada, como a gente tem realmente uma detecção muito pequena no Brasil das formas iniciais, porque a busca ativa precisa estar acontecendo, a capacitação dos profissionais, alertando para a forma inicial, porque tudo vai ser diferente na vida do paciente que é detectado com hanseníase na forma determinada. Quando isso não acontece, se não tiver colite espontânea, como nós já falamos, ele vai polarizar para uma forma tuberculose, observar as lesões já mudam, né? Já tem microtubérculos, e aqui ele apresenta anestesia térmica. Ele não sabe diferenciar o tubo de ensaio da água morna com água temperatura ambiente, certo? Então, essa forma, apesar que não transmite, como é determinado também, não transmite para ninguém, é pausa bacilar, mas é uma forma que um tronco nervoso pode ser comprometido. E aí, levar a comprometimento neural e levar a incapacidade. Aqui a gente já vê um paciente que polarizou para a forma de Chauviana, né? Então, aqui ele não fica
rapidamente assim, né? Tudo é pronto, tudo acontece muito lentamente. Esse é um paciente, com certeza, já tem mais de 8 anos que ele passou da forma indeterminada para a forma bichoviana. E aqui nós temos algumas fotos da forma de morfa. Veja como são um pouquinho diferentes, né? O de morfa não é igual, como a gente viu que tuberculose igual, determinado igual, bichoviano, dependendo do tempo da doença, é sempre a lesão de pavilhão auricular, infiltrado, madarose, sobrancelha, madarose superciliar, também a queda dos cílios, comprometimento no nariz, certo? No tegumento. Já o dimorfo, ele tem lesões, algumas parecidas com a forma tuberculose, outras parecidas com o bichoviano, e umas que é um misto entre os dois, certo? Mas são formas altamente incapacitantes. A forma mais incapacitante é a forma de morte. Esteja atento nos pacientes que for diagnosticado na forma de morte. Então, a classificação operacional que eu já falei, né, calcibacilar e multivacilar, classificação da OMS e o Ministério da Saúde adotou, né, em 2006, mas é uma classificação de 82 da OMS pelo número de lesões, né, até 5 lesões calcibacilar, mais de 5 lesões multivacilar. Então, a penetração do bacilo no organismo, isso tem toda a relação com a imunidade celular, como nós já falamos, né? Defesa totalmente eficaz, ele pode ter por espontânea, uma defesa parcialmente eficaz, a doença já vai ser mais localizada, defesa intermediária já seria uma forma mais intermediária como a de morte, a urgência da defesa, bichoviana, de forma generalizada. Então, tudo tem a ver com essa imunidade. O diagnóstico é eminentemente clínico, por isso que eu ressalto a questão da atenção básica, os profissionais da atenção básica, busque capacitação, certo? Valorizem esse trabalho lá da atenção básica, que lá é o caminho. E o segundo exame laboratorial, que no caso é a baciloscopia, que a gente tem na rede de saúde pública. Os aspectos clínicos já falamos, né, sinais e sintomas dermatológicos, lesão de pele, né, essa é a grande característica com a alteração da sensibilidade, que não significa anestesia térmica, não significa anestesia só dolorosa, então temos que valorizar hiperestesia e colestesia, como já falei. As manchas pigmentais ou hipocrômicas, e o paciente pode apresentar, como eu falei, as placas, os nódulos, os tubercles, e essa infiltração. O que é infiltração? É exatamente o edema, a reação inflamatória que os pacientes apresentam, principalmente os pacientes bichovianos. Os aspectos neurológicos, né, que é o grande problema da hanseníase, é exatamente o comprometimento destes nervos periféricos. Então a gente já falou, mas não mostrou o trigêmeo, né? Que compromete a sensibilidade da córnea, o facial, que quando está comprometido pode ter uma paralisia facial, pode ter uma queda na pálpebra inferior, o paciente evolui para um lado oftalmo, ou nos membros superiores o nervo lunar, o nervo mediano, o radial, o fibular. Então, esses nervos comprometidos, eles têm fibras motoras autonômicas e sensitivas. Então, isso aí que vai dar o problema. Uma mão ressecada, um pé ressecado, uma mão com alteração da sensibilidade, se queima fácil, cura fácil, certo? Uma mão que não sua, que não tem oleosidade. Então, precisamos trabalhar essa questão da prevenção de capacidades para reduzir esses riscos. E aí, o nível de autocuidado é fundamental. O nervo nos nervos inferiores, né? O fibular e o tibial são nervos bem comprometidos na hanseníase. E o paciente apresenta 2 especialmente nesses nervos periféricos, mas às vezes eles têm neurites indolores, neurites silenciosas. Por isso que aí eu chamo a atenção dos enfermeiros, né, da enfermagem, para que esteja atento na avaliação neurofuncional simplificada, né, para palpar nervo, avaliar a sensibilidade, força, porque às vezes o paciente não sente dor, mas ele está com a neurite, precisa ser encaminhado com urgência para o médico. É uma urgência para evitar deformidades, incapacidades. Então, também a perda da sensibilidade nos olhos, mãos e pés, perda da força muscular das pálpebras, membros superiores e inferiores. O diagnóstico clínico, exame de toda a superfície corporal, não tem como
não fazer esse exame, temos que valorizar esses testes, como eu já falei, técnico, dolorosidade, exame dos tronco nervosos, periféricos, palpação desses troncos, e essa avaliação neurofuncional simplificada. Todo prontuário paciente tem que ter essa ficha. E aqui nós temos nossos sintomáticos dermatológicos, certo? Será que todas essas pessoas têm hanseníase? Então, são lesões que parecem com outras doenças dermatológicas, certo? Então, aqui nós estamos vendo uma criança que tem uma mancha hipocrômica na face, a gente pode pensar uma série de outras doenças de pele. Mas, pensando que moramos num país hiperendêmico, como o nosso Brasil, que esse primeiro lugar do mundo para ser incidência de infecção, eu tenho que saber o sinal de Zireli nessa criança. O enfermeiro, esse exame, qualquer profissional que esteja treinado tem capacidade de fazer esse exame. Um exame simples de estiramento da pele horizontal e vertical, para ver se essa lesão descama. Se essa lesão descama, ela é bem típica mesmo da pitiríase da cipó, certo? Se é uma lesão que você não observa a descamação quando você faz o estiramento, você precisa fazer o exame da sensibilidade térmica, certo? Esse exame que a gente já conversou. Então, essa criança, ela pode ser um caso de hanseníase indeterminada, mas pode ser uma pitiríase, pode ser uma outra doença de pele, certo? Que essa criança tem. Então, só examinando que a gente poderá saber que doença é essa, certo? Aqui nós temos uma outra paciente que tem uma placa, certo? Essa placa, ela pode ser também outra doença de pele. Com certeza vocês conhecem outras doenças de pele, tipo tinea corpus, que lembra isso aqui, né? Só que esse paciente, ao fazer o teste de sensibilidade térmica, ele não soube diferenciar quente e frio. Ele tinha anestesia térmica, certo? Então, isso aí já está fechado, o diagnóstico de hanseníase, gente. Está dentro da definição de caso da OMS, e que o Ministério da Saúde adotou, certo? Muitas vezes o paciente, eu já vi pacientes que aí tinha essa clínica, mas foi encaminhado, aí demorou, biópsia, demorou. Quando o paciente foi detectado, já estava com comprometimento neural, certo? Então, placas que têm anestesia térmica não é outra doença não, gente. Então, a nossa suspeição, enquanto enfermeiros, é de uma hanseníase tuberculose. Então, encaminhamos para o médico, né, que deve ter experiência, né, para reavaliar e fechar o diagnóstico. Se ele tem anestesia térmica, não tem outra doença, é hanseníase tuberculose. No caso aqui, todos são sintomáticos dermatológicos. No caso aqui, vocês estão observando um pavilhão auricular bastante filtrado, o outro também está assim, porque nas hanseníase dissolviram, então, que essa paciente apresenta, a assimetria, não tem só um pavilhão infiltrado, são os dois. E com certeza essa paciente tem outras lesões, porque já é uma forma mais grave da doença. Aqui a gente vê uma pessoa com uma placa no dorso da mão. Ao fazer o teste de sensibilidade, ele soube diferenciar o quente do frio. E aí? Você está na atenção básica, faz esse exame. O que é que você faria? Se ele soube diferenciar, gente, não é hanseníase, certo? E aí sim, esse é o caso de encaminhar para atenção secundária, para especialista. No caso, você tem um granuloma anular, certo? Então, ao chegar no dermato, ele talvez diagnóstico de granuloma anular, certo? Mas lembra sim uma hanseníase mofa, uma placa grande, né, uma extensa, só que se fosse hanseníase, ele teria, se fosse tuberculose, ele teria anestesia térmica. Não sabia diferenciar o quente do frio, né, o morno do frio. Se fosse de mofa, ele teria alteração térmica, dolorosa e tátil. As três alterações. Aqui um outro paciente, uma outra paciente também com umas lesões eritematosas, planas, com centro claro, e essas lesões, todas essas eritematosas, todas têm alteração térmica, dolorosa e tátil. Esse exame dermático neurológico compatível, sim, com a hanseníase de mofa. Aqui vocês observam este jovem, e que chama a atenção dele é esse espessamento.
né? Então, especiamento do nervo auricular e do nervo cervical. Então, é típico mesmo de uma hanseníase. Se ele não tem nenhuma outra lesão, esse paciente pode ser até definido pelo médico como uma hanseníase neural pura, que é mais difícil ser detectado. 4% dos casos no Brasil são neurais, né? Então, se ele tem um tronco nervoso, aí ele é tratado como tuberculose. Se ele tem mais 2 troncos nervosos, é tratado como dimó. Então, isso aqui são sintomáticos dermatológicos que a demanda. 2% da população brasileira são sintomáticos dermatológicos. Então, se a gente procurar, a gente vai encontrar pessoas com problema na pele. E aí, essas pessoas têm que ser examinadas, certo? Com avaliação dermatoneurológica, para a gente poder detectar hanseníase precocemente e deixar de descobrir tantos casos com deformidades, certo? Então, aquilo que a gente falou, que a anestesia, que é a primeira alteração, né? Se demorar vai ter a hipoestesia, né? E se demorar mais vai ter a anestesia. Aí vai ser primeiro térmica, depois dolorosa e depois tática. Então, aqui a pesquisa, como a gente estava mostrando, né? Com o tubo de ensaio, observe esse paciente em área de rarefação, além de outra área mais eritematosa, certo? Então, começar sempre pela avaliação técnica. Só vai fazer com alfinete se ele tiver anestesia térmica, certo? Sempre é progressiva a avaliação. E a última, se ele tiver alteração térmica, não sob se a ponta e cabeça do alfinete, é que você vai tratar. É um exame importantíssimo, né? Então, aqui a gente vê um pouco das lesões, da forma determinada. Observe que o paciente pode ficar de ossifulante, como nós já falamos. Certo? É o diagnóstico mais difícil, porque ele só tem hiperestesia e hipoestesia térmica, não tem comprometimento neural, mas